Welcome Home, ou Bem-vindo ao Lar, é um ARG que tem inspiração em desenhos antigos de fantoches. Eu me interessei bastante nisso, então eu vim trazer um resumão, começando pela área em que os responsáveis pela página do universo do ARG explicam o motivo de terem criado o site. O Welcome Home Project é uma equipe de indivíduos anônimos dedicados a compilar, restaurar e arquivar os poucos remanescentes de Welcome Home que foram descobertos. É por meio desses esforços coletivos que vamos despertar a memória dessa mídia perdida. Nós nos esforçamos para estabelecer uma comunidade amigável e aberta de amigos, família e fãs, assim como os personagens de nosso amado lar. O amor é claro nas mensagens de Wallen Darling, e é tão marcante para ele quanto seu sorriso carismático, sua disposição alegre e sua ânsia de entender o mundo ao seu redor. Nós também esperamos espalhar esse sentimento de alegria eterna, carinho, compreensão e aceitação para todos, na esperança de que você se junte a nós nessa exploração completa juntos. Faremos dessa casa um lar. Os visitantes podem se perguntar como descobrimos tal programa, onde tivemos essas obras e esforços feitos para restaurá-lo da menor maneira possível. Para isso, estamos felizes em abrir nossa porta da frente para vocês. E aí eles explicam quem são eles e como eles receberam material sobre esse show. Por motivos pessoais, nosso pequeno grupo da equipe concordou em permanecer anônimo para nossa própria segurança. Mais do que isso, no entanto, queremos fazer da recuperação de Welcome Home nossa prioridade número 1, e queremos que fosse o foco total desse site. Para ser honestos, recebemos as coisas sobre esse show de surpresa. Todas as informações encontradas nesse site foram extraídas de documentos descobertos em envelopes coloridos. Somos gratos por sermos os primeiros a começar essa jornada. Todos os materiais de papel guardados dentro dos envelopes que recebemos são geralmente danificados e cobertos com tinta. Apesar disso, os voluntários restauraram e recriaram a maior parte do que foi encontrado nos documentos. Abaixo um exemplo do nosso trabalho enquanto extraímos informações do documento original e digitalizamos. Agora, antes de mostrar a parte de terror em si, eu vou fazer um resumo dos personagens. E eu vou começar a ler por uma ordem aleatória. Não faz muita diferença por onde você começa a ler, pelo menos até onde a gente sabe não tem nenhuma mudança significativa. Começando pelo Ed, o Ed é um carteiro que se mudou pro lar. Ele veio de uma cidade distante para ter um correio próprio, que era conhecido como Eddie's Post Office. Apesar de ter uma origem sólida, o Ed nunca tinha declarado o nome específico de onde ele veio antes de ir pro show. A piada recorrente dele muitas vezes o fazia falar em um lugar que não existia, seguida por uma dimensão de se lembrar dele como um lugar para o qual ele entregou correspondência ao invés do lugar onde ele morava. Os segmentos do Ed costumam se concentrar em projetos de artes e artesanato. Ele ensinava aos outros residentes, o que normalmente o mantinha atrás do balcão dos correios. Material impresso com foco em preparação correta de correspondência, sejam cartas ou encomendas. O Ed costumava ser encontrado na própria vizinhança, muitas vezes juntos com uma sacola de correspondência ou um endereço para ser entregue. Ele também se envolvia em esquetes envolvendo outros vizinhos, geralmente fornecendo soluções para os problemas dos outros por meio do trabalho. Ao contrário do Howdy's Place, o Eddie's Post Office não pedia pagamento pelos seus serviços. Os residentes do lar podiam entrar e sair o quanto eles quisessem até o fim do dia. As páginas ilustradas também mencionam que o Ed tem uma mãe que era carteira, mas ela não recebeu um nome e apenas foi vagamente mencionada. Ao lado da casa do Ed tem o Howdy, e a descrição dele diz o seguinte: Howdy era uma pequena lagarta que queria começar seu próprio negócio. Ele realizou isso no lar, uma lagarta adulta. Sua bodega foi batizada de Howdy's Place e alternativamente conhecida como Bugdega por Barnard, da qual ele é cliente mais fiel, e dizia-se que Howdy se originou de um caroço de maçã em uma árvore ao lado de seus vários irmãos e irmãs, muitos dos quais Howdy menciona de improviso uma infinidade de nomes ao longo do show. O material ilustrado normalmente retrata Howdy em pé atrás do balcão de sua bodega e na janela aberta ao lado, especialmente quando ele estava separado de esquetes com os outros residentes. Howdy raramente é visto na vizinhança, além de ocasiões especiais, sendo uma das únicas ocasiões para visitar ou entregar mercadoria. Howdy costumava trocar mercadorias por piadas engraçadas, observações bobas e dispositivos exclusivos. Anteriormente conhecido como seu cliente favorito, Barnard costumava aparecer regularmente no Howdy's Place. Ele fornecia a Rory uma piada diária em troca de um cachorro-quente. Como tal, escritores antigos forneciam uma linguagem estranha para descrever várias maneiras como Rory prepararia esse cachorro-quente, como: pinte um arco-íris vermelho e amarelo no inverno e certifique-se que ele tenha pernas, ou uma casa cheia com um par de sabujos. O fantoche de Rory era trocado por um fantoche de mão e um fantoche ambulante para mantê-lo enquadrado em cenas com os outros residentes. Em seguida temos a casa do
do Barnard. A descrição dele diz assim: Barnard B. Beagle era um alívio cômico que deixou a vida da fazenda para se mudar pro lar, da qual ele brinca como sendo a cidade grande. Livros ilustrados notaram que ele era um cachorrinho órfão que foi adotado pela galinha que atravessou a rua, também conhecido como Miss Beagle, o que foi uma inspiração para ele se tornar um artista. Fontes semelhantes observaram que Barnard era capaz de realizar uma série de truques, como malabarismo, equilibrar-se em uma bola e firmar objetos grandes na ponta do nariz. Wally era frequentemente retratado ao lado dele, e as páginas ilustradas notaram que eles eram melhores amigos várias vezes. Os exemplos incluíam sketches em que o Wally normalmente pintava Barnard em poses bobas ou que o Wally precisava aprender algo novo. Eles também compartilhavam características entre si, como paleta de cores, corações nas solas dos pés e roupas com designs semelhantes. Muitos segmentos de Barnard eram semelhantes a ficarem de pé, muitas vezes sendo recebido com vários palmos ou tendo coisas jogadas nele por seus vizinhos. A inicial do meio de Barnard era frequentemente alterada em termos do que representava. Antigos scripts citavam que ela afirmava que significava azul, latido, mordida e amigo. Presume-se que todos eles estejam incorretos. Em alguns materiais ilustrados, Barnard é retratado com um cachimbo. O fantoche de Barnard era modificado entre um fantoche de mão e um fantoche de passeio, normalmente para mantê-lo no enquadramento com os seus vizinhos baixos. Depois disso a gente tem o Frank, que até agora é a descrição com menos informação. Frank não tem nenhuma informação conhecida sobre suas origens antes de se mudar para o lar. No entanto, ainda existem atributos notáveis que foram descobertos. Frank era frequentemente retratado com um livro ou uma rede de caçar borboletas, já que borboletas aparentemente eram seu foco. Ele também era usado de fonte de informação pelos outros vizinhos quando eles tinham uma pergunta para ser respondida. Mas muitas vezes ele seria desacreditado para efeito cômico. Frank faria parceria com Julie como par em várias sketches e mercadorias e publicidades, e na música The Fun in Your Frown. É uma música que no momento não foi encontrada. No show em si, o boneco parecia uma carranca e sempre estava fixando seu rosto, mas no material ilustrado, o Frank costumava ter expressões mais complexas. Qualquer trabalho conceitual em torno do boneco de Frank não pode ser encontrado, mas há evidências que revelam que a cabeça dele podia ser gerada. Depois da casa do Frank, nós temos a Julie. De acordo com os scripts descobertos, Julie era um monstro do arco-íris que supostamente veio das profundezas da floresta que cercava os arredores do lar. Ela morava com sua família em uma caverna, onde procurou uma vida própria e se mudou. Muitas de suas sketches e atividades giravam em torno de jogos, fossem eles pular corda e amarelinha, ou simplesmente jogos inventados por ela. Ela era frequentemente retratada com Frank como um contraponto cômico, em mercadorias e publicidade. Evidências recentes revelaram que a família de Julie consistia em 3 irmãos que também eram monstros de arco-íris, mas com paleta de cores muito diferentes. Seus nomes eram Bea, Franny e Josie, mas eles não parecem ter morado no lar ao lado dela. Houve também um tema predominante de flores. Isso pode ser visto com a própria Julie parecendo uma flor aberta para cima, em ilustrações que revelariam ela falando com flores para fazer elas florescerem. Depois temos a Sally. De acordo com o roteiro descoberto, Sally já foi a estrela mais brilhante do céu, ainda mais do que aquelas que a cercavam. No entanto, ao olhar para um corpo celeste próximo do seu, ela sabia que ainda havia lugares para onde ela realmente não brilharia. Caiu de cima como uma estrela cadente. Ela aparentemente alcançou seu estrelato aspirado, já que há apenas 9 vizinhos visíveis no lar, e todos os quais a conhecem. Sally costumava se concentrar no aspecto de teatro, como atuação ou canto. Por causa disso, muitos de seus segmentos muitas vezes consistiam em conjunto, com ela fazendo um papel de diretora. Os residentes ensinavam histórias em um palco para o espectador ou outros vizinhos. Eles eram exibidos no programa com segmentos de tempo de história. Muitos estavam focados em contos de fadas com uma virada normal, seja à vontade de Sally ou às custas dela. Normalmente através da presença e desejo de entreter de Barnard. A arte conceitual revelou que Sally era uma marionete de mão, mas exigia uma mão adicional para ajudar a mover a cabeça, pois era muito melhor do que as outras marionetes. A última casa antes do nosso personagem principal é de Pop. Antigos roteiros diziam que Pop havia vivido com sua família em um ninho, que havia sido escondido em uma árvore oca no fundo da floresta, mas que ela acabaria crescendo em um grau impressionante. Ela se mudaria para um celeiro vazio no lar, qual daria um toque de pássaro. Pop insistiu que ela poderia voar em algumas interações de seu diálogo, principalmente em sua jornada para o lar, mas não havia nenhuma evidência disso durante a execução do show. Também não está claro o tipo de pássaro que ela é, pois ela afirmou que é um pouco flamingo por parte de pai
e um pulgarinho por pai de mãe. Ela também observou: é difícil acompanhar uma árvore genealógica. Muitos pássaros cabem nas árvores, sabia? A marionete Pop é uma marionete que o trabalho conceitual ter cerca de 2,5 metros de altura, mas as fotos em torno de sua altura ainda não foram reveladas. Pop raramente era vista fora de seu celeiro, geralmente sendo visitada por vizinhos. Muitos de seus segmentos se concentravam em panificação, embora ela tenha sido mostrada tricotando, mas ela não tinha uma contraparte de mão. Outras marionetes costumavam fazer seu trabalho para ela. Em vários sketches, as ilustrações mostram alguns possíveis assistentes, e eles eram Frank, Eddie, Howdy e Sally. No contexto do show, isso aconteceu porque ela tinha muito medo dos eletrodomésticos. E por último, a gente tem o Wally. O Wally é um personagem de maior destaque em Welcome Home, pois costuma ser o foco de mercadorias, publicidade e está presente em todos os episódios e livros. Seus segmentos eram focados em desenhar e pintar com os espectadores. Barnard era frequentemente retratado ao lado dele, e as páginas ilustradas mostram eles como melhores amigos várias vezes, mas notavelmente cenários em que o Wally e o espectador estão aprendendo algo novo. Eles também compartilham características semelhantes, como corações na sola, nos sapatos e nas patas, das quais só o Barnard tem o último. Uma característica notável do Wally é sua casa chamada Lar. Lar é considerado o nono vizinho, mas aparentemente não pode falar, pois as ilustrações mostram o lar falando apenas com onomatopeias, creaks, kick, bang, suporte voltado para longe da câmera. Além disso, suas portas, chaminés e janelas eram supostamente muito animadas durante os episódios. Fica implícito que o lar é a casa mais animada da vizinhança, já que nenhuma das outras casas parece ter olhos. Um adendo também é que aparentemente o Wally come as coisas só encarando, e aparentemente ele gosta bastante de encarar. Agora eu vou dar um resumão dos segredos que foram descobertos até agora. Na página de informações da equipe que cuida do projeto já tem alguns segredos. Quando você navega para a página, as coisas são bastante normais até você chegar na seção de perguntas. Por que você criou esse site? A primeira frase do parágrafo está confusa, mas parece dizer: isso significa que você está dentro de mim também, então dói? Ao destacar o texto, você também pode ler a mensagem subjacente que diz: enquanto desembrulhei a primeira carta, senti, ouvi, abrir. Eu quero isso fora. Eu vou tirá-lo. Abaixo da pergunta: você sabe quantos episódios de Welcome Home existem? Há um texto branco oculto no final do parágrafo que diz: os números são difíceis de ler, às vezes não consigo vê-los. No gif do Frank com a cabeça girando, os livros atrás dele dizem: olá, você sabe quem é? Sou seu vizinho. Você pensa em mim? Sei que sim. Eu senti você. Na primeira página de Welcome Home, se você rolar até o final da página, dá pra ver uma série de imagens. Uma dessas imagens é uma ilustração em preto e branco de Frank e Sally fazendo um boneco de neve. Ao abrir essa imagem e editá-la para sua exposição e brilho ficarem mais altos e sua saturação seja baixa, você revelará a mensagem colocada sobre já voltamos. A mensagem diz que seja seu lar. O bairro permite ver as casas de cada um do elenco. Ao clicar nas casas, você também pode ver os perfis de cada um dos vizinhos. Um link secreto está anexado à palavra você no topo da página. Clique nela e você vai ser enviado para um novo URL, onde vai receber uma mensagem secreta. O Wally é seu melhor amigo. O segundo link secreto é o caminho abaixo de Home. A casa do Wally selecione para ser levado a um URL chamado Soul Below. A imagem a qual está anexada nossa primeira imagem distintamente assustadora. Se você abrir a página inicial de boas-vindas enquanto estiver usando um celular, a casa que o Wally mora, ela pode ser levantada do chão. Abaixo dele vai ter um buraco negro com uma espiral cinza. No livro de visitas, que foi uma parte que eu não toquei muito, é a parte que mais tem coisa escondida até o momento. Ao entrar no livro de visitas, você vai ver uma variedade de mensagens, muitas das quais parecem ser respondidas pelo Wally no próprio site. Em uma delas, as mensagens são rabiscos sobrepostos, que parecem ter sido desenhados pelo próprio Wally. Ao inspecionar a URL desses desenhos, você pode ver como eles são salvos com nomes de arquivos que muitas vezes são respostas a algumas das mensagens enviadas. Outras vezes os nomes do arquivo são só bobinhos, como um rabisco de uma maçã tem o nome It's a Apple, ou uma joaninha que diz I like bugs. A resposta para uma pessoa que enviou: Ei Wally, espero que você seja legal e não seja Supermassive, seria uma verdadeira chatice. Há um rabisco de um rosto triste e choroso. O nome do rabisco da imagem é Você não gosta de mim, vizinho. Em resposta a uma mensagem de uma outra pessoa que diz: Por que você gosta de contato visual? Há um rabisco de uma espiral colorida. O nome do arquivo é Então você sabe que eu estou olhando para você, vizinho. Eu estou falando com você. Em resposta a uma mensagem anônima de uma pessoa anônima que dizia: Onde eu estou? Que lugar é esse?
Se alguém está lendo isso, por favor, me ajude. Não faço ideia do que está acontecendo tem essas pessoas. Eu acho que é isso que são. Parece quase bonecos estranhos de um livro infantil. Mas se tem alguém aí lendo, me ajude, por favor. Há uma série de pontos de interrogação vermelhos. O nome do arquivo diz: por que você está mentindo? Você não está aqui. Eu não vejo você. Por favor, não minta pra mim. Em todo o site de Welcome Home, algumas letras estão tortas. Essas letras são E, W, X, O, V e Y. Se você usar essas letras em uma determinada ordem, acabará em páginas secretas. Esses são os códigos que conhecemos até o momento. E, O, V, W, X, Y tem uma televisão com ruído branco. A interferência pode ser ouvida e os olhos do Wally podem ser vistos. Y, X, W, V, O, E é uma mensagem de erro, mas você clicando no telefone dá pra ouvir o Wally cantar Beautiful Dreamer com um ruído estranho no fundo. No final, o Wally afirma: isso é tudo que o Barnaby me ensinou. Você gosta disso? Acredita-se que a casa dele responda, pois há uma série de batidas e rangidos. O Wally responde: isso é bom, eu acho. Y, W, X, O, E e V. É um gif da casa com os olhos sobrepostos em suas janelas e a palavra open abaixo dele. V, O, Y, W, E, X. Leva a imagem animada dos olhos do Wally e a mensagem: olá, você está lá. Eu não posso ver você. Você me vê? Então fique quieto. Se você aumentar a exposição máxima dessa imagem, o rosto inteiro do Wally vai ser revelado. W, O, X, Y, V e E. Uma série de imagens recortadas do que parece um roteiro de Welcome Home e um GIF central de todos os residentes. O GIF sempre permanece no Wally e a cada ciclo as pupilas de Wally ficam maiores. O GIF finalmente termina em um fundo vermelho sem um Wally nele. Uma imagem completa do script vai ser traduzida e eu vou deixar na tela. O ARG é relativamente novo. Até o momento, essa é toda a informação que temos e o criador aparentemente levou uma pausinha porque imagina que estava sendo bem estressante tomar conta desse projeto. Porém, esse vídeo eu acredito que vai ser uma boa introdução. Enfim, eu agradeço por ver até o final.